Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse colete que a gente vai fazer utilizando a lista de material que está aparecendo aí na sua tela, mas sempre lembrando que as nossas aulas são por medidas, então você pode substituir por outro fio da círculo que você queira. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje você tem a primeira videoaula, que é onde eu vou ensinar a fazer a parte de cima. Aí é só você buscar na descrição desse vídeo se já está disponível a segunda parte desta aula. Você também pode deixar nos comentários sugestões de tipos de peças que você quer que eu ensine aqui no canal. E se você quiser ver outros modelos de colete, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E antes da gente começar o nosso tutorial, eu quero mostrar aqui rapidinho a nossa peça pronta e conversar um pouquinho sobre ela com vocês. A nossa peça ela é uma mistura de diversos padrões de pontos. Aqui na parte de baixo você vê o ponto tombadinho intercalado com o ponto rede. Aqui no centro você tem uma união de quadradinhos e aqui na parte de cima você tem o padrão de leques, além dos padrões menores, tá? Como o biquinho ou esses entre-meios que se repetem por 3 vezes na peça. Pessoal, a minha peça ao todo tem 72 centímetros, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem como referência. À medida que vocês irão fazer a peça de vocês, quem decide é vocês. A única observação que eu faço é que se você quiser algo mais longo, você precisa prestar atenção no material, porque pode ser que a quantidade que eu indiquei não dê pro tamanho que você quer fazer e você precisa adquirir mais, tá bom? Essa parte aqui de cima, esse padrão do leque, o tamanho que você vai trabalhar ela, vai depender da altura da cava do braço que você vai fazer para sua peça, tá? Então, essa aqui é uma parte que vai depender de outra coisa. Agora, o resto aqui é super opcional. Eu, por exemplo, fiz aqui 3 carreiras do quadradinho, mas se você quiser fazer mais, fique à vontade, ou quiser fazer menos também, tá bom? Não vou ficar dizendo para vocês, faça tanto X, faça tanto Y. Não, isso aqui é uma coisa que você vai vestindo ou vai medindo para você ter uma noção de quanto você deve trabalhar para atingir o tamanho que você quer da sua peça. Ok, pessoal? Então, vamos começar. Para iniciarmos a nossa peça, a gente vai precisar da medida da circunferência do busto de quem vai utilizar. Eu estou dando aí a minha tabela com as minhas sugestões de medidas para o tamanho P, M, G e GG, mas sempre frisando aqui a importância de tirar a medida diretamente no corpo, para diminuir a possibilidade de erros, deixando essa tabela para ser usada em último caso, tá bom? Depois que você souber a medida da circunferência que você precisa começar o seu trabalho, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida. Só que esse cordão de correntes vai ser múltiplos de 12, então você vai fazer 12 correntes, até você alcançar. Alcançou a medida que você precisa, trabalhando sempre de 12 em 12, você faz mais 2 correntes, vai pular a primeira corrente e, a partir da segunda, você vai fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada corrente. Olha só. E vai fazendo isso aqui até o final da carreira. Então, pessoal, aqui eu estou com o meu cordão no tamanho original, tá? E o nosso próximo passo é dividir frente e costas. Você vai pegar a medida do seu cordão e vai dividir por 4. O meu cordão ficou com 90 centímetros. 90 dividido por 4 é igual a 22 centímetros e meio. Faça o seu cálculo, tá? Esse aí é o meu. 22 centímetros e meio é o que eu vou medir de fora para dentro do meu cordão. Você precisa medir aí, levando em consideração o seu resultado, o resultado da sua divisão. Aí, com o marcador, você vai marcar o local onde deu a medida que você encontrou na sua divisão, tá? No meu caso aqui, 22 centímetros e meio. Daqui a pouco eu explico para vocês a importância desse marcador. Agora, nós vamos começar a fazer a primeira carreira do padrão da parte de cima da nossa peça. Vamos começar aqui fazendo 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vamos virar o trabalho e vamos fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos sempre começar a carreira com esses 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, pular 5 pontos da base e no 6º ponto a gente vai fazer um leque da seguinte forma: um ponto alto, outro ponto alto no mesmo lugar, uma corrente
um ponto alto, outro ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Nossos leques vão ser sempre dessa forma, tá? Pelo menos nessa etapa do trabalho. Vamos fazer uma corrente de separação, pular 5 pontos da base e no sexto a gente repete o leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E o nosso trabalho até a gente chegar próximo do marcador é esse aqui. Uma corrente, um leque, uma corrente, um leque e assim vai. Então, aqui eu me aproximei do marcador e agora eu vou explicar para vocês para que serve esse marcador. Esse marcador, ele está limitando essa primeira etapa. A gente precisa encerrar essa primeira etapa, essa primeira parte aqui, nessa região onde está o marcador. Mas aí a gente precisa decidir se a gente vai encerrar antes do marcador ou depois do marcador. Pode ser que o seu trabalho não esteja igual ao meu, porque isso depende muito do tamanho que você marcou aí na sua peça. E se tiver diferente do meu, não tem problema nenhum. Você só precisa entender o que você precisa fazer. E o que você precisa fazer é decidir se você vai encerrar essa carreira antes do marcador ou depois. Para tomar essa decisão, você vai ver o que vai ficar mais próximo do marcador. Você encerrar antes ou você encerrar depois. Vou mostrar aqui o meu ponto. Eu fiz aqui o leque antes do marcador. Olha só, esse aqui é o último leque que eu fiz antes do marcador. E esse aqui é o primeiro leque que eu fiz depois do marcador. Como vocês podem ver, o leque que eu fiz depois do marcador está mais próximo do marcador do que o que eu fiz antes. Então, no meu caso, é melhor eu encerrar a carreira aqui, tá? Mas pode ser que o de vocês, o que vocês fizeram antes, esteja mais próximo. Aí, vocês encerram antes do marcador. Assim como também pode ser que o seu último ponto caia bem em cima do ponto onde está o marcador, que é ótimo também, ok? Então, é só isso aqui que você precisa observar no seu trabalho para decidir se você vai parar antes ou se vai parar depois, ou se o seu trabalho deu certinho e você vai parar bem em cima do marcador. Depois que você vê o ponto em que você vai encerrar a carreira, você vai precisar encerrar da mesma maneira que você começou. E você começou com 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, como eu vou parar nesse ponto aqui, eu vou desmanchar esse leque. Tenho aqui 2 pontos altos e vou fazer o terceiro no mesmo lugar, porque a gente vai encerrar da mesma maneira que a gente começou. O nosso trabalho aqui é o seguinte, deste lado eu tenho o decote, tá? A parte que vai ficar aberta. Deste lado aqui, onde está esse marcador, é onde eu vou fazer a cava do braço. Você vai vir do primeiro leque que você fez, contando de fora para dentro, ou seja, do lado do decote para o lado da cava do braço e vai colocar no seu primeiro leque um marcador. Esses 3 pontos altos que eu fiz, eles não contam como leque. Então, eu venho aqui para o primeiro leque e nele eu vou colocar um marcador. Façam a mesma coisa. Esse marcador, ele indica que quando eu chegar aqui, neste leque, eu vou fazer uma diminuição, tá bom? Para subir para a próxima carreira, a gente vai fazer 3 correntes, virar o trabalho e fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Como eu disse, na carreira anterior, quando eu estava começando ela, eu falei que a gente vai sempre começar com 3 pontos altos, tá bom? Agora, a gente tem uma pequena diferença dessa carreira para que a gente fez anteriormente. Você vai fazer 2 correntes e vai fazer um ponto baixo nessa correntinha aqui. 2 correntes e um leque dentro deste leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Vamos repetir. 2 correntes, um ponto baixo, pegando a correntinha da carreira anterior, 2 correntes e um leque. E a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá no marcador. Tô chegando aqui no ponto onde está o marcador, fiz aqui o ponto baixo, fiz 2 correntes e agora a gente vai começar a diminuir esta coluna, tá bom? Então, aqui eu fiz um leque inteiro na base, agora eu vou fazer apenas um V, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto sobre esse leque onde está o marcador. Eu já posso tirar esse marcador daqui, vou já precisar dele.
Vou fazer aqui 2 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar, 2 correntes e encerro a carreira da mesma maneira que eu comecei. Com 3 pontos altos que eu estou fazendo no último ponto da base. Ficando dessa forma aqui. Vou fazer mais 3 pontos altos no início da carreira. São 3 correntes para subir, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui é o seguinte, pessoal. O nosso trabalho é só de leques nessa etapa. A gente tem 2 maneiras diferentes de trabalhar essas carreiras de leque. A primeira carreira, a gente fez apenas uma corrente entre um leque e outro. Na segunda carreira, a gente fez 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes. A gente vai ficar alternando entre essas 2 carreiras. Ou seja, agora a gente vai repetir a primeira, onde a gente faz apenas uma corrente de separação. Fiz aqui os 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Venho aqui no V, que é onde a gente está fazendo a diminuição, e vou diminuir agora mais ainda, fazendo apenas um ponto alto. Faço uma corrente, vou para o próximo ponto, que é um leque, e faço outro leque, o leque inteiro, tá? 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Vou seguir aqui até o final da carreira, tá bom? Cheguei aqui do lado da cava do braço e toda vez que você chega deste lado da cava do braço, você marca novamente o novo ponto de diminuição, para você fazer exatamente a mesma coisa que você fez aqui. E o seu ponto de diminuição vai ser sempre o primeiro leque inteiro que tiver de fora, tá? Para dentro. Aqui a gente tem os 3 pontos altos, que eu já falei que não é um leque. Aqui a gente tem um ponto baixo, que foi onde a gente fez uma diminuição, aqui já não é mais o leque, então a gente vem neste leque inteiro e põe novamente o marcador. Você vai fazer isso todas as vezes, tá bom? Você vai, faz a primeira diminuição, volta, faz a segunda diminuição no mesmo lugar. Quando chegar aqui, você marca novamente o primeiro leque inteiro de fora para dentro, para fazer a mesma diminuição sobre ele. Então, aqui eu vou subir novamente a carreira e vou caminhar, trabalhando como você já sabe. Nessa nossa próxima carreira é aquela que a gente faz as 2 correntes e um ponto baixo, 2 correntes. E aí, quando chegar próximo do marcador, a gente volta. Chegamos aqui no nosso novo ponto de diminuição e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Dentro deste leque onde está o marcador, a gente vai fazer um V, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. 2 correntes. Aí, a gente vem sobre o ponto alto e faz um ponto baixo. 2 correntes. E aqui, no último ponto alto da base, a gente faz 3 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação e vamos direto pro V. Nele, a gente vai fazer um ponto alto. Observe que aqui a gente já eliminou de vez o primeiro ponto de diminuição e agora a gente já tá trabalhando no segundo ponto. Uma corrente, vamos pro próximo leque e vamos fazer aqui um ponto alto. Dessa vez eu não tirei o marcador, mas você pode tirar, tá? Eu podia ter tirado, não tem problema nenhum. Vou fazer uma corrente aqui, dessa carreira a gente trabalha com corrente, e aqui a gente dá continuidade até o final da carreira. Chegou no final da carreira, você vai pegar o marcador e vai marcar o seu novo ponto de diminuição, que agora vai ser esse leque bem aqui, que é o primeiro leque inteiro de fora para dentro. Ok, pessoal? Então, agora eu acho que você já deve ter entendido, tá? Como fazer essas diminuições. Se você esquecer, é só você voltar ao vídeo e ver novamente. E eu vou dar continuidade ao meu trabalho, sempre fazendo esses pontos de diminuição. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês até onde eu trabalhei. Vamos lá.
Então, tá aqui o meu trabalho já mais avançado. Aqui, pessoal, para a gente dar continuidade, a gente precisa de duas medidas. A medida da largura do ombro, tá? O tanto que você quer que fique no seu ombro, na parte de cima do seu ombro, na hora de fechar o lado da frente com o lado de trás. E a altura da cava do braço. A largura do seu ombro, o que você vai fazer? Você vai fazendo carreira por carreira e quando o seu fio estiver do lado da cava do braço, você vai medir o tamanho da sua última carreira e decidir se você acha que é suficiente, aquela largura tá bom para você, ou se você quer mais fino. De repente, se você quiser mais grosso, você desmancha para deixar na largura que você acha que é o suficiente para passar sobre o seu ombro. Enfim, eu sugiro algo em torno de 6, 8 centímetros, tá? 6, 8 centímetros, mas isso aqui é só uma sugestão. De repente, você pode gostar mais grossinho ou você pode gostar mais fininho. Então, fica a seu critério decidir a largura que vai ficar sobre o ombro, tá bom? O meu aqui, nesse momento, tem 6,5 centímetros e eu acho que é o suficiente para minha peça. O que vai acontecer quando você alcançar a largura do seu ombro? Você vai parar de fazer diminuição e vai seguir reto, tá bom? Então, você já não vai mais precisar do marcador. Então, eu vou subir aqui a carreira, como sempre, fazendo 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. A carreira que a gente trabalha agora é aquela que a gente faz 2 correntes e 1 ponto baixo. 2 correntes e leque dentro de leque. Esse leque aqui que eu estou trabalhando agora é o leque que eu faria diminuição. Mas como eu já não vou mais diminuir, então eu faço leque normalmente nele. 2 correntes, 1 ponto baixo sobre o ponto baixo, alto, perdão, da diminuição da carreira anterior. 2 correntes. 3 pontos altos para encerrar a carreira. Vou subir para a próxima carreira. Como vocês podem ver, o meu só tem um leque inteiro, mas o de vocês podem ter mais, podem ter, de repente, já não ter mais leque inteiro, isso tudo é uma decisão de vocês. Aqui agora eu faço apenas uma correntinha, vou direto pro leque, faço um outro leque. E é dessa forma agora que a gente trabalha, tá, pessoal? Sem fazer diminuição. E você vai fazer isso aqui até quando? Até quando você vai trabalhar essas carreiras sem diminuição? Agora entra a segunda medida que a gente precisa, que é a medida da altura da cava do braço. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de cava do braço para os tamanhos P, M, G e GG. Só que essa tabela não é uma tabela padrão, é uma tabela que eu fiz especialmente para essa peça, porque o objetivo dessa peça aqui é ela ter uma cava mais profunda, tá bom? Essa linha aqui de pontos baixos que a gente fez, ela fica embaixo do busto. Então, a nossa cava do braço começa desde ela, o que vai dar um decote mais profundo. Então, o que você vai fazer é pegar a fita métrica, colocar a medida que você quer, ou que você escolheu na tabela, coloca o 0 bem aqui, nessa carreira onde tem um ponto baixo, e eu vou trabalhar de ida e volta até eu alcançar a medida que eu preciso. No momento em que eu alcançar a medida que eu preciso, eu posso arrematar o fio e passar para a próxima parte. Então, eu vou aqui avançar o meu trabalho até eu terminar essa parte, para eu mostrar para vocês o que vocês irão fazer do outro lado, tá bom? Pronto, aqui eu já atingi a altura que eu quero para a cava do meu braço, já arrematei o fio e agora eu vou passar para o outro lado. Para passar para o outro lado, eu não vou precisar pegar a fita métrica e medir novamente, tá bom? Para ficar mais simples, é só você contar quantos leques você fez aqui nessa última carreira. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques inteiros, além do início e do final da carreira. Eu vou aqui para outra ponta do cordão e vou amarrar o fio no primeiro ponto baixo.
Vou fazer aqui as 3 correntes para subir, que irão equivaler a um ponto alto, e depois eu vou fazer aqui os 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, pular 5 pontos da base, e no 6º ponto eu vou fazer o primeiro leque de 7 leques inteiros que eu preciso, tá? Você precisa aí contar quantos leques inteiros você fez na sua primeira parte e repetir exatamente a mesma quantidade, tá bom? Uma corrente, pulo novamente 5 pontos, faço aqui o segundo leque dos 7 que eu preciso, e eu vou dar continuidade até eu ter terminado os 7 leques inteiros. Você faça aí a quantidade que você precisa. Agora que eu já fiz aqui a mesma quantidade de leques inteiros que eu fiz do outro lado, eu vou fazer uma corrente, vou pular 5 pontos da base, e no 6º ponto eu vou fazer o encerramento, que são 3 pontos altos. Lembrando que esse lado aqui é o lado da cava do braço, e esse lado aqui é o lado do decote, e novamente a gente vai fazer a diminuição. Então, eu vou colocar aqui o marcador no primeiro leque do lado de fora para dentro. E aí, pessoal, vocês irão fazer desse lado a mesma coisa que vocês fizeram do outro lado. Então, se por acaso você não lembrar só olhando o que você fez, volta o vídeo até o momento que eu ensino a fazer a primeira parte e faz seguindo a segunda, que é exatamente a mesma coisa. Quando vocês estiverem com as 2 partes concluídas, a gente volta para mostrar a parte de dentro. E agora que a gente já igualou as 2 partes da frente, é hora da gente passar para a parte de trás. E na parte de trás é muito simples. Você vai amarrar o fio no último ponto que você fez da primeira carreira da parte da frente, onde a gente tem aqui os 3 pontos altos. No mesmo ponto, tá, pessoal? Vamos subir aqui fazendo 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, começando a carreira da mesma maneira que a gente começou na parte da frente. Vamos fazer uma corrente, pular 5 pontos da base, e no 6º a gente faz um leque. Faz uma corrente, pula 5 pontos da base, no 6º a gente faz outro leque. E a gente segue fazendo essa carreira que você já conhece, até você chegar lá próximo da outra parte. Vamos lá. Chegamos aqui do outro lado, fiz aqui o último leque inteiro, vou pular os 5 pontos da base, e junto aos 3 pontos altos que iniciam a primeira carreira aqui do outro lado, eu vou fazer 3 pontos altos também, finalizando a nossa carreira aqui da parte de trás. Agora, pessoal, a gente vai subir do jeito que você já conhece, fazendo os 3 pontos altos e seguindo aqui o nosso trabalho. Pessoal, o que você vai fazer aqui? A parte de trás é exatamente o que você fez na frente, com a diferença que você não vai fazer diminuição. Você vai começar com uma quantidade de leques e vai terminar com a mesma quantidade. Você vai fazer essa parte de trás por quantas carreiras? É muito simples. Você vai vir aqui em qualquer uma das partes da frente e vai contar quantas carreiras você fez, tá bom? Você vai contar quantas carreiras você fez. No meu caso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu trabalhei 19 carreiras. Depois que você contar quantas carreiras você trabalhou na frente, você vai fazer na parte de trás uma carreira a menos, tá bom? Ou seja, se aqui eu tenho 19 carreiras, na parte de trás eu vou trabalhar até eu ter 18. Ok, pessoal? Então, vamos fazer agora a parte de trás. Assim está o meu trabalho depois que eu avancei com a parte das costas. Nesse momento, tá faltando apenas uma carreira para eu ter a mesma quantidade de carreiras que eu fiz nas 2 partes da frente, tá bom? Essa carreira que está faltando, eu vou fazer agora, só que ao mesmo tempo que eu faço, eu vou fechar o ombro, unindo frente e costa, tá bom? O meu fio tá deste lado aqui, tá? Tá deste lado, foi aqui que eu encerrei a carreira, eu não arrematei o fio, então eu vou começar unindo esses 2 lados, mas antes de eu começar a unir, eu vou marcar o outro aqui, para eu saber
quando eu estiver trabalhando na direção desse outro lado, em que momento eu vou unir aqui a próxima parte. Para eu saber dessa marcação, eu vou pegar aqui a minha parte da frente, você vai fazer a mesma coisa aí com a sua, e eu vou contar quantos motivos eu tenho na última carreira. Você vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3 motivos. Eu tenho 3 motivos e observe que eu contei também com os 3 pontos altos que iniciam e que encerram a carreira, tá bom? Eu contei com tudo. Então, eu tenho 3 motivos. De leque inteiro, eu só tenho 1. Você pode ter mais. Por isso, é importante que você conte quantos motivos você tem na sua última carreira. Contou quantos motivos você tem? Então, você vem aqui nessa parte da cava e vai contar de fora para dentro a mesma quantidade de motivos que você tem na frente. No meu caso, eu tenho 3, então eu vou contar 3. 1, 2, 3. E no terceiro motivo, eu vou colocar o marcador. Então, quando eu chegar nesse marcador, eu vou saber que é a hora de eu fechar este lado. Pessoal, eu vou arrumar aqui o meu trabalho, vou segurar de forma que eu acho mais confortável para mim. Pode ser que a forma que eu acho confortável para mim não seja para você. Você pode segurar da maneira que você quiser, tá bom? O que você precisa entender é que você vai fazer a sua próxima carreira da sequência e à medida que você faz essa carreira, você vai prendendo aqui as duas partes, tá bom? Um outro detalhe é que a minha última carreira que eu trabalhei aqui na parte das costas é aquela carreira em que eu faço 2 correntes, 1 ponto baixo, 2 correntes. Ou seja, a carreira da minha sequência é aquela em que a gente vai fazer uma corrente de separação entre um leque e outro. Pode ser que o seu esteja ao contrário, e isso não é problema. Eu vou mostrar aqui como eu vou fazer no meu, mas eu vou explicar para vocês como vocês irão fazer no de vocês, caso não esteja igual ao meu, tá bom? Aqui é mais confortável para mim que eu jogue essa parte aqui que já está completa para trás da parte que eu vou fazer. Dessa forma aqui, tá? Aí eu venho aqui, onde eu encerrei com o fio, para dar continuidade. E eu vou começar a carreira da mesma forma que eu comecei todas as outras. Com 3 correntes, 1, 2, 3. Aí, eu vou pegar essa parte aqui que eu joguei para trás, que é a parte que já está completa. Venho aqui no primeiro ponto alto que eu fiz e faço no topo um ponto baixíssimo. Fazendo assim o nosso primeiro pontinho de união. Agora, eu vou voltar para a parte das costas e vou fazer no mesmo ponto onde eu saí com essas 3 correntes, 2 pontos altos, para eu iniciar a carreira com 3 pontos altos, da mesma maneira que eu encerro todas as outras. Agora, na minha sequência, é a vez de eu fazer uma correntinha. Nesse caso, o que eu faço? Eu vou para a parte da frente e faço um ponto baixo onde tem a correntinha nele. Só que, se você não tiver dessa forma, você segue normalmente aqui na parte de trás, fazendo 2 correntes, um ponto baixo e 2 correntes, tá? Você segue normalmente na parte de trás. Vou voltar aqui para a parte de trás, onde eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Na hora de fazer a correntinha de separação do leque, eu vou pro leque da parte que está completa e faço um ponto baixo. Isso aqui já é para os 2 casos, tá? Vou voltar para a parte de trás e vou fazer 2 pontos altos. A parte da união feita no leque é para os 2 casos. A parte da união feita na separação é só para quem tem apenas uma correntinha de separação entre um leque e outro. Quem não tem, faz normalmente o ponto aqui. 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, ok? Aqui, novamente, eu venho para a parte de trás e faço um ponto baixo. Vou aqui para a parte da frente, que é onde eu tenho as costas do trabalho, e vou fazer 2 pontos altos. Na hora de fazer aqui a correntinha, eu volto para a parte que já está completa. Nesse caso aqui, na parte que já está completa, já é o final da carreira. Se eu tivesse mais um leque inteiro aqui, eu ia fechar da mesma maneira que eu fechei esse aqui. Sempre dessa forma. Só que como agora eu tenho os 3 pontos altos, já é o encerramento, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui
no terceiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Aí, eu volto para completar o leque. E como, nesse momento, eu já terminei a primeira parte da frente, olha só, já fiz a primeira união, eu vou seguir aqui livre na parte de trás até eu chegar no marcador, tá? Seguindo a minha sequência de pontos, e você vai fazer a mesma coisa, seguindo a sua sequência de pontos. Vamos lá até a gente chegar no marcador. Cheguei aqui no leque onde está o marcador, fiz aqui a separação da minha sequência, que no meu caso é só uma correntinha. Venho aqui no leque onde está o marcador e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Agora, pessoal, esse outro lado aqui, eu preciso virar pra dentro, tá? Viro pra dentro, pego ele e no primeiro ponto, no topo do primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Volto aqui pro leque onde está o marcador e completo esse leque. E eu vou fazer aqui desse lado a mesma coisa que eu fiz do outro. Venho aqui pra correntinha de separação e faço um ponto baixo. Se você não for dessa sequência, você segue normalmente na parte de trás. Venho aqui pro leque e faço 2 pontos altos. A parte que a gente trabalha o leque é igual para todo mundo. Fiz 2 pontos altos, vou aqui para separação e faço um ponto baixo na corrente. Vou novamente aqui, olhem só, eu tenho os 3 pontos altos, vou encerrar com 3 pontos altos, só que aqui eu vou fazer os 2 primeiros pontos altos. E o último eu vou fazer da seguinte forma, eu vou parar com 2 laçadas na agulha, dessa forma aqui. Aí, eu venho no último pontinho da parte de trás, coloco a agulha nesse último pontinho e só agora eu laço o fio para fazer o fechamento dessas 2 laçadas que estão na agulha. Fechando tudo de uma vez. Olhem só como tá aqui o ombro também fechado. Pra gente não perder tempo, a gente já pode descer fazendo o acabamento dessa manga. Eu vou fazer aqui uma carreirinha só de pontos baixos, então eu vou subir aqui com uma correntinha e eu vou fazer aqui, nesse ponto alto, 2 pontos baixos. 1, 2. Vou passar para o próximo ponto e vou fazer mais 2. No próximo ponto, eu faço mais 2. Só que, pessoal, isso aqui é o seguinte. Se você tiver um ponto muito alongado, pode ser que 2 pontos baixos sejam pouco para você. O que vai fazer com que o seu trabalho encolha. Então, o ideal é você observar o seu trabalho, o seu ponto, e decidir quantos pontos baixos é melhor para você fazer em cada ponto alto, tá bom? De repente, 3 fica melhor do que 2. Então, tudo é uma questão de observação, ok? Vamos dar a volta. Chegamos no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Eu vou fazer aqui mais uma carreira com ponto baixo, só que eu também vou fazer picô, para fazer uma gracinha aqui no acabamento. Mas, pessoal, acabamento é uma coisa que a gente pode mudar tranquilamente, fazer do nosso gosto. Então, se você não gostar do picô, achar chato fazer, então é só uma opção, tá? Você pode trocar. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer 3 correntes. Venho no topo do mesmo ponto baixo que eu fiz e vou fazer aqui outro ponto baixo nele. Aí, eu já venho pro ponto baixo seguinte da base e faço mais um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, faço outro ponto baixo. E aí, eu repito o picô. 3 correntes, um ponto baixo sobre o ponto baixo da base. Venho aqui pro ponto do lado, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. E aí, eu repito o picô. 3 correntes, um ponto baixo sobre o ponto baixo. No ponto baixo da base, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. E aí, eu vou repetindo isso aqui por toda a volta. Quando eu encerrar a carreira, eu vou passar para o outro lado, tá? Para outra cava, onde eu também vou fazer uma carreira só de ponto baixo e mais uma carreira com ponto baixo e ponto picô, ok?
Deixa eu virar aqui o trabalho, pra vocês verem como tá ficando. Olha só, os dois ombros fechadinhos. E aí, quando você tiver com as duas partes prontas, seu trabalho vai estar mais ou menos dessa forma. E aí, a nossa cava fica com esse acabamento pontilhadinho, tá bom? E passar para a segunda etapa do trabalho. E essa segunda etapa do trabalho vai estar no nosso segundo vídeo, que você pode ver se já está disponível aí na descrição desse vídeo. Se não tiver, pessoal, é só você assinar a nossa notificação e ficar de olho aqui no canal, que em breve eu vou liberar a continuação da nossa videoaula, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.